Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma dica para facilitar o trabalho com campos do tipo data na linguagem Golang. Essa dica vai nos facilitar a inserção e recuperação de campos desse tipo de dado dentro de um banco de dados. Para isso, nós iremos usar a biblioteca SQLX e o banco de dados PostgreSQL. Bem, nesse vídeo, o que vai ser mostrado? Vamos mostrar basicamente duas coisas. Quais são elas? Olha, nós vamos mostrar como inserir e recuperar no SGPD PostgreSQL campos do tipo data na linguagem Golang, né? É lógico. E esses campos, eles serão declarados na linguagem, vou compará-los, tá? Então, um campo vai ser do tipo time.time, que seria o tipo de dado apropriado para se trabalhar com datas e horas na linguagem, e o tipo string. Bem, o tipo apropriado, time.time, ele é rigoroso, digamos assim. Então, se você está recebendo valores via uma requisição JSON, o que acontece? O time.time, se o formato que vem na requisição não for um formato válido, por exemplo, ele vier do formato do Brasil, né, dia, mês e ano, o servidor ele pode negar essa requisição, tá? Então, o tipo string pode substituir o time de modo que o servidor aceita a requisição e lá no momento que você faz a validação da data, aí sim você vai validar se aquela data é uma data válida ou não, tá bom? Então, o tipo string, que é a proposta que eu dou a vocês, ele facilita bastante você trabalhar com datas, tá bom? E pegar essas datas e inseri-las no banco de dados. E eu vou mostrar para vocês que na hora que o campo data, que vem da linguagem Golang, do tipo string, é cadastrado no banco de dados, a partir daí ele tem o mesmo funcionamento que se fosse inserido, né, com o tipo time.time. Então facilita muito trabalhar com a string ao invés do time.time, tá bom? Então veja, nós temos aqui a tabela. Então eu criei uma tabela chamada GoDatas. Ela tem aí 6 campos, né? O primeiro é a chave primária da tabela. O segundo é um campo de descrição, é um campo qualquer, vai achar. Aí, pessoal, notem que eu criei o data string e o data time. Ambos são do tipo que date, ó, né? E são do tipo not null, ou seja, são obrigatórios. Em seguida, criei mais 2 campos, o data string null e o data time null, e aceitam valores nulos, tá bom? Do lado direito, nós temos a estrutura, a struct, que permite nós criarmos os dados para salvar no banco de dados. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho o primeiro campo aqui vai ser o ID, né, que faz referência ali ao primeiro campo, chave primária da tabela. A descrição, que é do tipo string. Agora notem vocês, o data string é do tipo string e o data time é do tipo time.time. Então nós iremos ver se esse tipo de declaração tem problema ou não na hora de inserir o banco de dados, no banco de dados. E eu criei aqui mais 2 campos, ó, do tipo ponteiro, para indicar que são campos que eu posso inserir, né, lá no banco de dados, valor nulo, né? Eu posso inserir se tem um valor específico, tá bom? Agora vamos fazer o que? Vamos fazer uma demonstração prática do que nós falamos agora, e vamos ali para o Visual Code, tá? Vamos para o Visual Studio Code. E aqui no Visual Studio Code nós temos o que? Nós temos um programa já criado, tá bom?
que eu vou passar o código para vocês. É um programa simples, tá? Que vai nos permitir inserir, né, trabalhar com esses dois tipos de dados. Então vamos lá. Então inicialmente aqui eu importo as bibliotecas, tá bom? Eu crio aqui, pessoal, a tabela. Então quem vai criar a tabela para mim vai ser a própria linguagem toda vez que eu rodar o programa, tá bom? Então veja, então se a tabela não existir, vai ser criada, tá ok? Bem, aqui está a struct, que eu já mostrei para vocês, né, previamente lá na apresentação, tá? Então começou o programa, né? Então eu fiz a conexão com o banco de dados, tá bom? Fiz aqui a conexão com o banco de dados, né? Rodei a criação, ó, rodei o esquema é essa variável aqui, tá? Então eu rodei o esquema, tá ok? E aqui, pessoal, o que eu fiz? Ó, eu criei uma variável chamada data01. Essa data01, olha só, para eu criar uma data qualquer, 20/1/2025, ó, eu tive que declarar dessa maneira aqui. Ao passo que na minha data string, eu simplesmente coloco uma data no formato string, ó. Tá, 21/1/2025. Mas, Evandro, eu não poderia jogar esta linha diretamente aqui, ó, nesse lugar aqui? Não poderia, por quê? Porque o parser, ele retorna dois parâmetros, ó. Ele retorna a data em si e mais um erro. Então não tem como eu colocá-lo aqui, ó. Se eu colocá-lo bem aqui, o que vai acontecer? Ele vai reclamar porque o parser precisa de dois retornos, ó. Tá ok? Então não tem como eu fazer isso. Então veja, então trabalhar com data já começa que o nosso programa ele fica um pouco mais complexo de se desenvolver, né? Você tem que colocar mais linhas de código. Ao passo que se for data, for string, simplesmente colocamos aqui, ele vai aceitar sem problemas. E em seguida eu faço a inserção lá na tabela GoDatas, ó. Eu insiro aqui, ó, a GoData. Notem vocês que eu não estou inserindo os campos do tipo ponteiro. Olha aqui, ó, nós temos mais dois campos aqui, ó. Olha aqui, tá? Então eu não estou inserindo, então ele vai lá salvar como nulo. Então a gente vai verificar se realmente ele salvou como nulo, tá bom? Logo em seguida, o que nós fazemos aqui, ó? A gente recupera todos os valores de datas, tá? E vamos ver se vai ter diferença nos valores salvos no banco de dados, tá bom? Do tipo string e do tipo data. Eu também vou mostrar para vocês aqui, ó, fazer uma busca no campo string, olha só, passando um parâmetro de uma data string. Então veja, esse campo aqui lá no banco de dados ele foi inserido, os valores que foi inserido vieram de uma variável do tipo string, tá? Então vamos ver se tem algum problema em fazer uma busca, né, por meio de string, tá bom? Então vamos executar aqui. Antes de executar, eu quero mostrar para vocês o banco de dados, ó. Então se eu listar as minhas tabelas do banco de dados, não tem nenhuma tabela. Se eu rodar agora aqui, ó, então veja, esse é a minha aplicação. Se fosse uma fase de testes, eu poderia run, né, appdata, e rodar aqui o aplicativo. Ou, de novo, a Go, ela permite a gente criar o executável, né, ó. Então eu criei o executável, agora é só rodar o executável, tá bom? Então veja, olha só, ele inseriu os dados, né, e já recuperou os dados. Então veja, o que ele recuperou, ó? Esse primeiro campo aqui é o campo do tipo string,
tá? Esse segundo campo é o campo, no banco de dados ele é data, do tipo date, mas ele foi inserido como uma variável do tipo string. Esse campo aqui foi inserido com uma variável do tipo time.time. E esses dois campos aqui, ó, new, ou seja, são valores nulos. Ó, e esse segundo aqui, eu fiz uma busca, passei a data, olha, ele recuperou a data sem nenhum problema, ok? Independente se era string ou se era data, ele recuperou. Se eu vier aqui no banco de dados, o que ocorre aqui no banco de dados? Já criou a minha tabela, ó. Olha aqui, cria a tabela. E se eu der um select na minha tabela, olha aqui, os campos eles estão inseridos, né? Sem nenhuma diferença. Ó, aqui é nulo, independente se era lá na struct era time, e aqui eles são o que? Eles são date, né? Também independente de como foi inserido, tá? Tá bom? Pessoal, então era isso. É uma dica legal aí. Eu aconselho vocês a trabalhar com tipo string, tá? Eu uso em projetos, tá funcionando sem nenhum problema. E vai facilitar muito, vai facilitar bastante vocês trabalhar com data, né? Usando a Golang. Tá bom, pessoal? Então um abraço e até a próxima.